Se você for como eu, que tem medo de palhaço normal, de circo, nada do tipo It, eu recomendo você tomar cuidado com esse caso. É um caso sensível para pessoas como nós. Oi gente, eu sou a Roberta Hoff e sejam bem-vindos ao canal. Uma mulher amorosa, mãe e esposa dedicada. Uma grande administradora que construiu tudo com muito trabalho. De uma hora para outra, sua vida tem uma reviravolta e o que aconteceu com ela vai demorar anos para ser esclarecido, por mais óbvio que fosse. O caso Marlene Warren. Marlene Warren nasceu em uma casa de classe média em Michigan no dia 15 de abril de 1950. Quando a Marlene era adolescente, ela se casou com o primeiro marido e teve 2 filhos, John e Joseph Arons. Esse casamento terminou quando Marlene tinha apenas 20 anos e, mais tarde, ela se casou com seu segundo marido, Michael Warren. O Mike administrava seu negócio de venda e aluguel de automóveis, a Bargain Motors, e por um tempo as coisas foram boas. Mas a vida feliz de Marlene terminou quando um dos seus filhos, o mais velho, John Arons Jr., morreu em um acidente de carro no outono de 1988. A Marlene tentou continuar com sua vida cotidiana da melhor maneira que pôde, pelo bem do seu outro filho, Joseph, mas o relacionamento dela com Mike nunca mais foi o mesmo. A situação financeira da Marlene em 1990 era muito diferente daquela em que ela nasceu, tudo devido ao seu próprio esforço. Na verdade, a jovem de 40 anos não era apenas casada e mãe de 2 filhos, residindo na luxuosa comunidade privada de Wellington Aero Club, mas também administrava as propriedades alugadas da família. No entanto, o que importava para as pessoas mais próximas dela não era o seu sucesso ou o seu patrimônio, mas o modo como ela sempre foi uma pessoa muito gentil, atenciosa, alegre e adorável. O filho de Marlene Warren disse que ela era uma pessoa linda, ela adorava cuidar de todos. Já Michael era um empresário local do ramo de automóveis. O casamento dos Warren parecia ser um casamento ideal. Mas para as pessoas mais próximas que sabiam mais sobre o relacionamento deles, a Marlene estava expressando problemas com Michael. As pessoas mais próximas de Michael, que trabalhavam com ele, sabiam que havia algo errado porque estavam observando as interações do Michael com uma mulher chamada Sheila King. Os rumores sobre Sheila e Mike eram mais do que um simples boato. Sheila King e Michael Warren estavam tendo um caso. A Marlene era alguém sem nenhum inimigo conhecido, alguém que se importava profundamente com a sua família. E eles moravam em uma casa em uma parte bastante isolada do condado de Palm Beach. No final da manhã do dia 26 de maio de 1990, Joe estava se recuperando de uma perna quebrada, tomando café da manhã na casa com a sua mãe e 3 amigos, quando eles viram um palhaço se aproximando carregando balões e flores. Eles imaginaram que alguém estava enviando flores de melhoras por causa da perna quebrada do Joe. Quando a mãe dele abriu a porta, eles ouviram um estrondo e viram a Marlene cair no chão. Ela lutava para respirar. Imediatamente Joe ligou para 911. A Marlene tinha levado um tiro na boca. Enquanto o palhaço caminhava lenta e silenciosamente até um carro, Joe e alguns dos seus amigos tentaram pegar um vislumbre mais de perto, qualquer coisa que pudesse ajudar a descrever o atacante disfarçado. A única coisa que não tinha nenhuma cor eram os sapatos, que eram pretos sólidos. Ele notou que os olhos eram castanhos, que ele tinha grandes olhos castanhos. O palhaço entrou no carro, engatou a marcha e saiu dirigindo como se nada tivesse acontecido. Enquanto alguns amigos de Joey permaneciam na casa dele esperando por socorro, o Joey entrou no carro da Marlene e tentou perseguir o palhaço, mas ele não conseguiu alcançar. A Marlene foi levada às pressas para o hospital, quase morta, onde foi colocada em aparelhos de suporte de vida. Joey disse que continuou dizendo a ela que a amava, que não queria que ela fosse embora. Mas 2 dias depois, sem esperança de recuperação, o suporte de vida foi removido e a Marlene morreu. Joey disse que seu mundo desmoronou. Ele disse que sabia que a sua vida mudaria para sempre, pois a sua mãe não estaria lá para ajudar ele. Uma pista importante que o gabinete do xerife do condado de Palm Beach tinha era a descrição de Joey do palhaço, que ele disse que era alto, magro, cabelo laranja, nariz vermelho, um grande sorriso laranja e masculino. As autoridades também conversaram com o padrasto de Joey, Mike Warren, e descobriram que ele tinha um álibi. Ele estava num carro com amigos indo para uma pista de corrida quando o tiroteio aconteceu. Enquanto crescia, Joe disse que Mike era um bom pai, foi o único pai que ele conheceu, pois ele era muito pequeno quando o pai biológico se separou da sua mãe. Marlene e Mike se casaram quando Joe tinha apenas 3 anos de idade. Só que, enquanto nos negócios as coisas iam bem, no casamento, o Joey disse que os pais estavam enfrentando alguns problemas. Ele disse que a sua mãe ficou convencida de que Mike estava tendo um caso,
e que isso a deixou com medo. Ela chegou a dizer pro Joe que se alguma coisa acontecesse com ela, teria sido o Mike o responsável. O Joe disse que não acreditava nisso, disse isso para Marlene, mas ela disse para ele não deixar isso passar. Marlene compartilhou o mesmo medo com a sua mãe, a Shirley Twink. Ela disse que se alguma coisa acontecesse com ela, Mike seria o culpado. Quando Shirley soube que a filha havia sido assassinada, sua mente foi diretamente para Mike. Imediatamente Shirley imaginou que Mike tinha algo a ver com o que aconteceu a Marlene. Porém, o Mike tinha um álibi, então as autoridades estavam procurando outra pessoa. E quando visitaram o local de negócios de Mike, a Bargain Motors, um nome continuava aparecendo, a mulher com quem Mike estava supostamente tendo um caso. Todos na Bargain Motors estavam relatando que a polícia deveria olhar primeiro para Sheila King. Um procurador estadual, assistente do condado de Palm Beach, trabalhou no caso desde o início e no dia seguinte, mais dicas estavam sendo dadas sobre ele investigar a relação entre Mike e Sheila. Uma funcionária da revendedora disse que Michael Warren tinha muita compaixão, muita empatia, e as pessoas eram atraídas por ele, especialmente mulheres. Uma daquelas mulheres acreditava ser Sheila King. A funcionária via a forma como a Sheila olhava para o Mike. Ela o achava muito legal, muito alegre e ela claramente estava apaixonada por ele. Essa funcionária também disse que Sheila tinha um jeito de ser mais durona, até porque ela trabalhava em uma revendedora de carros, comprando por um valor para vender por outro. Ela disse a essa funcionária que até andava armada por causa do tipo de trabalho que ela tinha. Depois, falando com os investigadores, a Sheila disse que estava trabalhando no momento do assassinato da Marlene. Ela alegou que estava procurando veículos de reintegração de posse, mas ela não conseguiu fornecer qualquer endereço que ela tenha procurado para que eles pudessem acompanhar e confirmar que ela estava naquele lugar naquele momento. Quanto ao caso, a Sheila e o Mike disseram aos investigadores que eram apenas amigos, mas não foi isso que as autoridades descobriram quando eles conversaram com os vizinhos de Sheila. Os vizinhos do complexo de apartamentos onde ela morava acreditavam que o Mike e a Sheila eram marido e mulher. Porém, os investigadores acham que não era esse o motivo do assassinato. O relacionamento pode ter acontecido, mas eles acham que provavelmente alguém lucraria financeiramente com a morte da Marlene. Michael Warren lucrou. Em grande parte, as propriedades e ativos que eles possuíam juntos estavam em seu nome. Então, por ela ter falecido antes dele, ele foi capaz de obter 100% dos ativos. Os investigadores também estavam tentando localizar as lojas locais que recentemente vendiam roupas de palhaço. Deborah Offord estava trabalhando em uma loja de fantasias quando 2 noites antes do assassinato da Marlene, uma cliente bateu na porta na hora que a loja estava fechando. Ela queria ver as fantasias de palhaço. A Deborah disse para essa pessoa para voltar no dia seguinte, porém a pessoa disse que era urgente, que precisava da fantasia naquele momento. A Deborah disse aos investigadores que a cliente pagou em dinheiro comprando um terno de palhaço, uma peruca laranja com maquiagem e um nariz de palhaço vermelho. Ela disse que a mulher tinha cerca de 1,65 m de altura, cabelo liso, cor de chocolate e grandes olhos castanhos. Os detetives mais tarde apresentaram a Deborah uma lista de fotos que incluía uma foto da Sheila King. A Deborah identificou a Sheila e uma outra mulher como possivelmente sendo a pessoa que comprou a fantasia de palhaço. O gabinete do xerife também localizou onde o atirador comprou aquelas flores e balões em um supermercado. O vendedor descreveu a compradora como uma mulher branca com cabelo castanho escuro. A descrição da cliente dada pelo funcionário do supermercado e da loja de fantasia, cabelos, olhos castanhos, era consistente com a Sheila King. E houve o caso relatado de Sheila com Mike Warren. Já se podia dizer que isso eram evidências circunstanciais intrigantes. Os investigadores do caso de Marlene continuaram procurando por evidências adicionais que ligassem a Sheila ao assassinato da Marlene. Quando se falava desse caso com qualquer pessoa, a primeira dica era dizer que foi a amante. Então os investigadores se concentraram na Sheila e logo uma grande chance apareceu quando os detetives localizaram um Chrysler LeBaron branco abandonado, correspondendo à descrição que as testemunhas deram do carro de fuga. Dentro do carro foram encontradas fibras sintéticas de tipo semelhante a uma peruca de palhaço. Elas eram laranjas da mesma cor da peruca que Joey Aaron disse que o assassino estava usando. Também dentro do carro eles encontraram o cabelo humano. Era marrom como o cabelo da Sheila. Os detetives do xerife executaram um mandado de busca na casa da Sheila. Dentro do armário, os detetives disseram que recuperaram fibras laranja, que mais tarde, em um exame forense, se concluiu serem semelhantes às encontradas no Chrysler LeBaron. Outra descoberta foi feita quando o cabelo de Sheila, encontrado em seu apartamento, foi comparado com aquele recuperado no carro de fuga. Ele foi examinado microscopicamente e considerado consistente com o cabelo de Sheila,
Mas a tecnologia do DNA ainda não estava completamente capaz de identificar em 1990 se ambos as amostras de cabelo tinham o mesmo DNA. Houve outro desafio para os investigadores. A arma usada para matar a Marlene e a fantasia real que o palhaço assassino usava nunca foi encontrada. Lembrando também que o Joey pensou que o agressor era um homem de 1,80 m de altura. Sheila não se encaixava em nenhuma dessas duas descrições. O problema é que eles estavam falando de um evento que aconteceu muito rápido. O detetive disse que qualquer testemunha ocular teria dificuldade em descrever alguém com uma fantasia folgada de palhaço. Maquiagem e uma peruca é basicamente um palhaço. Tudo estava apontando para Sheila. O suposto caso dela com Mike, os resultados das fibras, o cabelo encontrado no carro, na casa dela, a descrição do balconista do mercado e da loja de fantasia. Parecia que as evidências estavam se acumulando. Apesar de terem muitas evidências para prender a Sheila, eles ficaram em dúvida e resolveram continuar com a investigação, para ver se eles conseguiam mais alguma coisa que pudesse incriminar ainda mais a Sheila. Eles descobriram que a Barga Motors, empresa do Mike, estava ligada a um carro suspeito de fuga, o Chrysler. A polícia descobriu que um funcionário roubou o carro de uma concorrente várias semanas antes do assassinato, e foi assim que eles conseguiram o Chrysler. Os detetives do xerife Barron passaram cerca de 5 horas na noite de quinta-feira vasculhando os escritórios da Barga Motors. E enquanto investigavam os negócios do Mike, eles descobriram uma fraude generalizada. Ele foi acusado de extorsão, fraude de seguro e adulteração de odômetro. Ele foi condenado por 43 acusações de fraude e foi enviado para a prisão. Em uma entrevista de rádio antes de ir para a prisão, ele disse que queriam tirar ele do mercado, que foi uma conspiração. O Mike especulou que a Marlene podia ter realmente sido vítima de um inquilino ou um comprador de carro furioso, alguém que teve o carro retomado por dívidas ou algum inquilino insatisfeito. Com o passar dos anos, o caso esfriou e a Sheila Kim pareceu desaparecer. Ninguém nunca mais tocou no nome dela. O Joey disse que muitos anos ele sofreu e ficou em desespero. Depois que o Michael foi para a prisão, o Joey disse que o seu padrasto e ele se tornaram completos estranhos. Enquanto ele lamentava pela perda da mãe, ele foi consumido pelo caso dela ficar sem solução. Ele acabou se envolvendo com drogas, e a cada aniversário do tiroteio ele explodia naquele dia e ficava bêbado. E simplesmente ia até o túmulo da mãe e ficava lá. Joey finalmente emergiu da névoa das drogas e do desespero. Ele ficou cada vez mais certo de que quem tinha assassinado a sua mãe era Sheila. Ela provavelmente nunca pensou, nem em 1 milhão de anos, que ela seria responsabilizada pelos crimes que ela cometeu. Ela deve ter pensado que tinha escapado impune. Embora o gabinete do xerife do condado de Palm Beach não tivesse desistido de resolver o assassinato de Marlene, 27 longos anos tinham passado sem uma prisão, até que em 2017 uma unidade de cold case fez um grande avanço. O procurador do estado, David Aronberg, finalmente teve novas evidências importantes de que os cabelos encontrados no LeBaron se identificaram como sendo da Sheila, por meio de tecnologia de DNA. Com essa nova correspondência de DNA, os detetives acreditaram que agora eles poderiam conectar definitivamente Sheila ao suposto carro de fuga e ao assassinato de Marlene Warren. Quando o xerife encontrou a suspeita Sheila Kim, eles ficaram maravilhados ao saber com quem ela se casou. Depois que o Michael Warren saiu da prisão, ele se reconectou com a Sheila. A esposa anterior foi assassinada e ele casou com a principal suspeita do crime. Para o detetive, os dois estavam juntos no momento do assassinato, e mais tarde eles se casaram. Parecia uma missão cumprida. O casamento foi em 2002. O Mike, agora de meia idade, se estabeleceu em uma nova vida no Tennessee, administrando uma lanchonete chamada Purple Cow. Sheila adotou o sobrenome de Mike, mas houve uma reviravolta interessante. A assistente da promotora estadual, Alta McRobert, disse que Sheila mudou seu primeiro nome. Sheila Kim Warren se apresentou aos amigos naquela vida como Debbie. Ela tinha tingido o cabelo de loiro, mudou seu nome e estava vivendo uma vida plena. Na casa de Mike Warren, uma vizinha em uma propriedade de fim de semana que o casal comprou nas montanhas da Virgínia, disse que conhecia a esposa de Mike como Debbie, e foi informada de que era o apelido de infância dado pelo pai dela, que ela nunca tinha chamado ela de Sheila, sempre chamou ela de Debbie. A ex-funcionária da Purple Cow, Ashley Sexton, e Cynthia Swalford dizem que conhecia Debbie como uma chefe durona. Disseram que ela era terrivelmente agressiva e malvada. Elas ouviram um boato de que, no passado, a Debbie havia matado a ex-mulher de Mike. As funcionárias também disseram que Sheila gostava de fantasias de palhaço. Ela apareceu vestida assim no Halloween. No outono de 2017, Mike vendeu o negócio e se aposentou. Ele ficou em tempo integral na casa da Virgínia.
Enquanto isso, o procurador do estado Aaron Berg sentiu que o caso contra Sheila só ficou mais forte. Quando se combina o fato de que eles se casaram e aparentemente viveram felizes para sempre, junto com a nova descoberta do DNA, a polícia conseguiu obter evidência suficiente para fazer uma prisão no dia 26 de setembro de 2017, 27 anos depois do assassinato de Marlene. Eles prenderam Sheila Keane Warren. Dirigindo em uma estrada perto da sua casa, ela foi acusada de assassinato em primeiro grau. Segundo Greg Rosfeld, advogado de defesa, Sheila não assassinou Marlene Warren. O advogado de defesa de Sheila disse que ela não foi a atiradora. Ele disse que foi tudo muito metódico, que a pessoa caminhou até a casa, atirou na Marlene e então foi embora lentamente. Ele disse que estava lidando com alguém que tinha experiência, que cometeu um golpe ou um assassinato e que essa pessoa não era a Sheila. Logo após a prisão da Sheila, o Dave dirigiu-se aos repórteres dizendo que havia preenchido um documento para solicitar a pena de morte nesse caso. Porém, o detetive disse que não podiam dizer que Mike era suspeito no caso. Alta Roberts diz que houve algo que Sheila perguntou quando ela estava sendo levada sob custódia que chamou a atenção dos promotores. Uma das principais coisas que ela disse foi: "Você vai prendê-lo também?", apontando para o marido dela, o que sugere que ela sabia exatamente por que ela estava sendo presa e eles fizeram isso juntos. Joy chegou à mesma conclusão, de que seu padrasto e Sheila estavam ambos envolvidos no assassinato de sua mãe. Eles queriam processar o Mike com base nas evidências ao longo dos anos, de que Mike sabia o que ia acontecer naquele dia. Porém, o detetive disse que não acreditava que houvesse qualquer evidência direta para processar o Mike Warren. Mas se eles conseguissem evidências, o processariam também. Enquanto eles se preparavam para o julgamento, apesar de nunca terem recuperado o disfarce de palhaço ou a arma do crime, os promotores estavam confiantes de que poderiam provar que Sheila Keane Warren cometeu o assassinato de Marlene para que ela pudesse se casar com Mike Warren. Sheila Keane Warren tinha os meios, o motivo e a oportunidade para fazer isso. As evidências apontavam para ela. Já o advogado de Sheila disse que ela não só não é culpada como uma vítima da promotoria, que queria encerrar o caso sem fazer uma boa investigação, que inclusive poderia ser outra pessoa, completamente aleatória. Porém, a polícia disse que investigou outras possibilidades, inclusive um preso que se gabava de ter assassinado a Marlene. Porém, ele foi investigado e inocentado. O advogado de defesa disse que a evidência de DNA é fraca, pois o cabelo de Sheila poderia estar no carro porque ela trabalhava na Bargain Motors, e o carro teria ficado lá por um tempo. Rosenfeld disse que as fibras laranjas encontradas no carro, que os promotores dizem que podia ser da fantasia de palhaço, também devia ser excluída porque as fibras encontradas no carro eram fibras sintéticas. Esse mesmo tipo de fibra pode ser usado em milhares de produtos diferentes. Segundo ele, o Estado gosta de apresentá-lo como fibras de perucas de palhaço, mas isso é factualmente incorreto. Segundo o advogado de defesa de Sheila, ainda mais preocupante do que as evidências coletadas era como isso tinha sido tratado ao longo das décadas. Ele disse que as provas eram coletadas e colocadas juntas, às vezes com furos em embalagens, o que causaria uma contaminação cruzada. Os promotores disseram que, de 1990 até hoje, algumas das evidências foram mantidas em uma área de armazenamento de evidências que não era a ideal, e que qualquer erro, qualquer pequena abertura seria explorada pelos advogados da defesa. Os promotores ainda tinham certeza de que tinham a pessoa certa pelo assassinato de Marlene. Mas em fevereiro de 2020, após uma nova avaliação do caso de Sheila Keane Warren, eles anunciaram que não buscariam mais a pena de morte, com medo de que um júri absolvesse a Sheila por falta de provas. O julgamento de Sheila Keane Warren continuou sendo adiado até 2022. Ela passou 5 anos na prisão. Seu julgamento foi adiado 6 vezes e então eles tiveram que parar. Foi apenas uma coisa após a outra, décadas de acúmulo de arquivos, fotografias e montanhas de evidências e documentos. O advogado de defesa Greg Rosenfeld também estava tentando trabalhar com todas essas evidências, e ele disse que o que contribuiu para o atraso foi a falta de cooperação em evidências estaduais mantidas. O advogado de defesa disse que a prova crucial para a defesa desapareceu durante anos. Era o arquivo de avistamento de palhaços. Essas foram todas as dicas sobre pessoas que alegaram ter visto palhaços na área, o que abre para novos possíveis suspeitos. Porém, em outubro de 2022, quando a data de outro julgamento se aproximava, o arquivo foi encontrado. Ele não estava localizado nas caixas de assassinato de palhaços de Marlene. Na verdade, era um arquivo fora do lugar. Segundo a promotoria, era bobagem. Claramente era um avistamento de palhaços que não tinham nada a ver com o caso da Marlene Warren e não estavam sendo intencionalmente escondidos da defesa. A promotoria disse que eles foram meticulosos em garantir que eles tivessem, a defesa, acesso a tudo. Embora à medida que o julgamento se aproximava do fim, devido a décadas de atraso, a acusação começava a ter problemas.
Cada dia que passava era uma situação mais difícil. As testemunhas morreram, as memórias desapareceram, as evidências estragaram. Uma das principais testemunhas de acusação faleceu. Essa pessoa foi quem compilou as evidências e sem ele a promotoria perdeu a cadeia de custódia de algumas evidências cruciais relacionadas às fibras. Segundo a acusação, eles, a defesa, seriam capazes de argumentar que por causa da abertura das sacolas, as provas estavam estragadas e por causa da quebra de cadeia de custódia, isso nem deveria ser admitido. Então eles tinham algum potencial real para dúvidas razoáveis. Só que, em 25 de abril de 2023, 2 semanas antes do julgamento de Sheila King Warren pelo assassinato de Marlene Warren, houve uma surpresa. Um acordo judicial foi alcançado. A senhora King Warren, a ré, concordou em retirar sua declaração de inocente, fazendo uma nova declaração de culpada. Sheila King Warren, cujo caso incluía a pena de morte, ou então a prisão perpétua, agora se declararia culpada de assassinato em 2º grau e seria condenada a 12 anos de prisão. De acordo com as diretrizes de sentença pelo tempo cumprido, ela deverá ser libertada em 2025, talvez até mais cedo. A promotoria disse que tiveram que fazer um julgamento com base no que tinham, porque o medo era que se levasse o caso a julgamento, a pior coisa que podia acontecer seria a Sheila ser considerada inocente, não porque ela era inocente, mas porque depois de 33 anos não poderiam provar, sem sombra de dúvida, que foi ela quem tinha feito aquilo. Mas Sheila King Warren teve que pagar publicamente um preço por esse acordo judicial, porque ela admitiu, em tribunal aberto, que ela de fato assassinou a Marlene. Se esse caso fosse levado a julgamento com júri, o Estado apresentaria evidências de que, por volta de 26 de maio de 1990, a ré foi responsável pela morte de Marlene Warren. Apesar de admitir o seu crime, a Sheila, por meio do seu advogado, afirma que é inocente. Michael receberá Sheila de volta, ainda afirmando que ela não cometeu o crime contra Marlene, e que só aceitou se declarar culpada para poder voltar para casa em até 18 meses. John disse que não ficou satisfeito com o pouco tempo que a Sheila passou na prisão, mas pelo menos ele sentiu que o caso da sua mãe foi encerrado depois de 33 anos, e agora ele só se lembra dos bons momentos que ele compartilhou com ela e do seu amor. Momento opinião, pessoal. Olha, eu acho que esse caso tem muita vibe do marido que encontrou uma outra mulher, que quer se casar com essa nova mulher e que quer se livrar da esposa, mas que não quer pedir divórcio para não perder dinheiro, não precisar dividir os bens. Eu não sei se a Sheila ia matar a Marlene só para ficar com o Michael, ela já estava tendo um caso com ele. Acho que ele disse para ela que o que impedia ele de casar com ela, casar com a Sheila, era o casamento dele com a Marlene, e se ela quisesse ficar com ele, ela deveria se ver livre da esposa atual dele. Enfim, suposições, tá? Deixa aqui nos comentários se você acha que isso aconteceu ou se você acha que a Sheila é inocente. Nós podemos fazer várias suposições, pois não estamos ligados ao caso, né? Então esse foi o caso de hoje. Deixa um like se ainda não deixou, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Tô botando 2 vídeos grandes por semana e botando os shorts todos os dias. Um beijo e até a próxima.